Teorias da conspiração realmente existem? Teorias da conspiração são teorias que alegam que eventos ou descobertas científicas são resultado de ações secretas e deliberadas de grupos de interesse, frequentemente sem evidências substanciais para apoiar essas alegações. Esqueça a loura do banheiro, o homem do saco ou a menina de cabelos compridos saindo da televisão. Você já ouviu falar de Ratanabá? A região amazônica é muito cobiçada pela sua natureza exuberante. Em meio à grande floresta existem muitos mistérios e lendas que cercam uma região e mexem com o imaginário popular. Um desses, não muito conhecido por todos, é sobre a Cidade Perdida. Traços recém-descobertos de antigas estradas, pontes e praças na floresta tropical do Brasil podem ajudar a dissipar a impressão outrora popular de uma Amazônia intocada, antes da chegada dos europeus, e muitos conhecem como a região de Apiacás. E eles conseguiram detectar através do escaneamento a laser, e muitos sobrevoaram o local e registraram através de vídeos, e muitos acreditam ser a cidade perdida de Ratanabá. Eles acreditam que esta descoberta seria só o começo, porque tem muito mais a ser desvendado. Realidade? Fake news? Para explicar um pouco mais sobre o tema, convidamos o coordenador do Centro de Referência para o Ensino do Combate à Desinformação, o CODES, professor Afonso de Albuquerque, para conversar com a gente. Afonso de Albuquerque é professor titular do Departamento de Estudos Culturais e Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Olá, meu nome é Afonso de Albuquerque e eu hoje vou falar com vocês sobre as teorias da conspiração e a forma como elas afetam o processo de circulação e consumo de conteúdo científico na nossa sociedade atual. Para começar, a gente tem que partir das definições básicas. Existe uma definição de teorias da conspiração que é bastante consensual. Quando a gente olha os autores que tratam do assunto, eles basicamente falam, no geral, do mesmo fenômeno. Teorias da conspiração são tentativas de explicar o mundo, são esforços para explicar o mundo. São esforços para explicar o mundo com determinadas características. São esforços que explicam os problemas, os acontecimentos nefastos, né, como resultantes da ação de elites, grupos perversos de elite que atuam no sentido de manipular a realidade de forma a satisfazer seus próprios interesses em detrimento dos interesses da maioria da sociedade. Então, teorias da conspiração são teorias sobre quem, em primeiro lugar, né? E sobre o que essas pessoas fazem em benefício próprio. Teorias da conspiração são teorias morais de explicação do mundo. E são teorias que explicam os problemas como derivados da falta de moral, né, dos defeitos morais, né, da perversidade de agentes que são geralmente minorias mal intencionadas. Uma segunda característica das teorias da conspiração é que elas são super significativas. Então, numa teoria da conspiração, nada acontece por acaso. Tudo é parte do plano. Não existe acidente. Se algo de ruim ocorre com a safra, né, isso não aconteceu porque houve um problema, imprevisto no clima ou porque houve incompetência. As teorias da conspiração são teorias sobre agentes muito competentes. Um segundo aspecto das teorias da conspiração a ser considerado é que elas estão em toda parte. Basicamente, todo mundo acredita em algum nível em teorias da conspiração. Se você torce para futebol, né, e você acredita que o VAR, a arbitragem, né, as confederações responsáveis pelo torneio que o seu time está disputando roubam contra o seu time ou a favor de outro time,
você acredita em teorias da conspiração. Né? Teorias da conspiração são muito comuns. E teorias da conspiração não são necessariamente negativas. Por que não são necessariamente negativas? Porque conspirações existem. Né? Conspirações não são todas fantasiosas. Para quem vivia fora da Europa, na década de 40, a ideia de que existiam campos de extermínio destinados a matar judeus, comunistas, ciganos e outras minorias, né, poderia parecer perfeitamente uma teoria da conspiração. Entretanto, se comprovou realidade. Muitas teorias da conspiração se revelam reais. Né? Então, a distância entre teoria da conspiração e a conspiração verdadeira é algo que não está sempre dado, é algo que eventualmente é comprovado a posteriori a partir de algumas evidências. A questão não é dizer que elas são perigosas. Teorias da conspiração são tentativas de explicar o mundo. Né? Elas podem ou não ser perigosas. Quando elas se tornam perigosas. Uma das maneiras de se qualificar isso é qualificar as teorias da conspiração de acordo com o seu impacto. E aí existe uma classificação em 3 níveis. Teorias da conspiração episódicas. A maior parte das pessoas acredita em algum tipo de teoria da conspiração episódica. Algo aconteceu porque alguém foi responsável por isso. Vou dar um exemplo aqui. O assassinato do presidente Kennedy, né, despertou diversas teorias da conspiração. Quem foi o responsável? Né? Não há nada a priori perverso em ter teorias da conspiração, já que respostas definitivas e satisfatórias não foram oferecidas. Então as pessoas especulam. Não há um grande problema em relação a isso. Todo mundo se engaja em teorias episódicas. Agora, nós passamos para um segundo nível, teorias da conspiração estruturais. Esse é o nível no qual as coisas começam a se tornar mais interessantes do ponto de vista do problema que as teorias da conspiração podem representar. Nas teorias estruturais existe uma grande conspiração. E essa conspiração liga muitos aspectos da nossa vida. Né? E, de alguma forma, existem culpados que estão por detrás dos nossos problemas gerais. Existem agentes que são sistematicamente ruins. E eles estão em várias partes. Nós passamos aqui para um nível perigoso das teorias da conspiração. Pô, a gente tá falando de vida, entendeu? A gente tá falando de vida das pessoas. Cara, é muito duro, sabe? Fora! 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 O terceiro nível das teorias da conspiração é o nível da superconspiração. A superconspiração, ela é um exemplo ficcional, né, dessa superconspiração, é Matrix. O mundo é uma conspiração. A realidade é, nas suas mínimos aspectos, conspiratória. Né? Nesse cenário, né, por exemplo, nós, como em Matrix, vivemos uma realidade ilusória alimentada por máquinas que nos sugam. Ou, né, numa outra fantasia bastante popular, né, reptilianos. Tá? Esses 2 níveis últimos de teorias da conspiração são aqueles que impactam mais fortemente a ciência. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva, muito frequentemente, a ciência é uma grande conspiração. Os cientistas são uma minoria comprometida com poderes maiores que, em última análise, trabalham para enganar as pessoas. Né? No nível das teorias estruturais, o foco é um pouco mais restrito. São os cientistas contra os portadores da verdade, que podem ser os portadores populares da verdade. A verdade é popular, você conhece a verdade. Tem esses cientistas metidos a sabidos que dizem que coisas absurdas são a verdade. Esse é um nível de estrutura anticientífica das teorias da conspiração. O segundo nível,
né? É um nível em que a verdade científica ela é contestada de maneira mais radical. Mas aqui existe uma questão importante. As teorias da conspiração, elas não negam a ciência como um todo. Elas usam evidência científica como parte de explicações alternativas. Então, muito frequentemente, teorias da conspiração vão usar ciência para dar conta de aspectos secundários e produzir ilações em torno do conteúdo cientificamente legitimado, para dar a esse conteúdo o tom de evidência de algo muito além do que se pretenderia fazer. As teorias da conspiração prosperam, construindo versões alternativas sobre a realidade. Os teóricos da conspiração contestam a autoridade científica e resistem publicamente à investigação, método e divulgação da ciência. Muitas teorias da conspiração alegam que eventos ou descobertas científicas são resultado de ações secretas e deliberadas de grupos de interesse, frequentemente sem evidências substanciais para apoiar essas alegações.